Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o extremismo do meio. Nós vamos fazer uma breve reflexão sobre o centro político e examinar se de fato o centro é aquele lugar do equilíbrio, aquele lugar que consegue pesar os dois lados. Essa reflexão eu fiz alguns anos atrás em discussão com um indivíduo de centro, que achava que uma revolução era uma ideia extrema e que, de antemão, a gente já tinha que excluir esse assunto de revolução do cenário político, que uma revolução nunca era alguma coisa para se colocar sobre a mesa para se discutir. E esse indivíduo ele se considerava um indivíduo extremamente equilibrado, que conseguia olhar para todos os lados e conseguia fazer uma síntese de tudo que estava ali disponível. Nós vamos examinar se de fato o centro é esse lugar mesmo do equilíbrio, e a nossa conclusão é que o centro, na verdade, ele pode ser um lugar também de extremismo, e por isso essa ideia de um extremismo do meio. Só que quando a gente fala de extremismo aqui, a gente está usando a palavra no sentido de fundamentalismo, porque parece uma contradição. A gente fala extremismo do meio, bom, se é uma coisa do meio, não está nos extremos, é uma coisa que exclui a outra, mas existe sim esse extremismo do meio no sentido de um fundamentalismo, e nós vamos ver que o centro político não é esse lugar todo de abertura intelectual como alguns querem fazer passar. Acompanhe. Antes de iniciar o vídeo, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso sem data nem de início nem de término, ou seja, você pode fazer no seu ritmo, no seu tempo, porque o acesso é vitalício e o curso também tem certificado ao final. E além do mais, é um curso com um preço quase que simbólico, você vai gastar com esse curso menos do que você gastaria com um lanche no McDonald's. Então, para mais informações, acesse o link que está na descrição deste vídeo. O ponto de vista do equilíbrio, enquanto um princípio de posicionamento político, ele muitas vezes vai se aproximar do chamado extremismo, que é aquela posição da qual ele procura se distanciar. O indivíduo de centro ele pensa o seguinte, olha, a gente tem que ter por princípio sempre atuar no centro político, a gente tem que sempre evitar os extremos e a verdade ela está no centro e unicamente no centro. A questão é que quando o indivíduo ele toma essa posição e de antemão, por uma questão de princípio, se é uma análise concreta da situação concreta, ele exclui todas as outras possibilidades que possam estar fora do centro, ele está tendo uma postura que é fanática, dogmática e intolerante. Esse é um tipo de princípio que as pessoas acham que está ok aplicar na política, ou seja, quando o assunto é discussão política, só que se a gente for tentar aplicar em outras áreas da vida, a gente vai ver que é insustentável. Imaginem só um médico. Imaginem só um médico que, por princípio, vai sempre evitar tomar medidas extremas, como, por exemplo, proceder a uma amputação. Uma amputação a gente pode considerar que é uma medida extrema na medicina. Então, imaginemos então um médico que fala o seguinte, olha, eu sou um médico equilibrado, eu sou um médico de centro e eu jamais vou tomar medidas extremas como proceder a uma amputação. Bom, a gente percebe logo de cara que isso não faz o menor sentido, porque se uma determinada situação exigir uma amputação para que o organismo continue vivo, ora, o médico tem que proceder à amputação. Então, a gente percebe que aqui esse princípio de a todo custo jamais tomar medidas extremas, ele não funciona para outras áreas da vida. E a gente relembra mais uma vez aqui o que Freud fala em relação à religião. O Freud fala que na religião as pessoas se permitem as maiores contradições, os maiores absurdos, que elas não se permitiriam em nenhuma outra área da vida. E a questão é investigar por que na religião as pessoas elas podem aceitar determinadas contradições que em outras áreas da vida não. E com a política acontece algo semelhante. As pessoas aceitam alguns princípios na política que em outras áreas da vida elas jamais aceitariam. A gente já tem vídeo aqui no canal falando, por exemplo, sobre essa questão de nazismo de esquerda. A gente mostrou através de exemplos que alguns princípios que estão por trás ali da afirmação de que nazismo é de esquerda ou que direita e esquerda são a mesma coisa, esses princípios eles são inaplicáveis em outras áreas da vida. As pessoas não aplicam isso em outras áreas, como por exemplo na economia, nas próprias finanças domésticas. Mas elas acham que na política está ok. Então a gente percebe que esse princípio de ser de centro
a todo custo é um princípio que não funciona em outras áreas. A possibilidade de superação de um extremismo, do qual o centro procura se distanciar, não está numa afirmação a todo custo de uma postura de centro, mas sim na abertura intelectual a todas as possibilidades, a abertura ao contingente. O indivíduo que de fato é mente aberta em questões políticas, ele vai considerar também uma saída revolucionária para uma determinada situação social. Agora, o indivíduo que de antemão já se fecha e fala assim, não, jamais uma revolução jamais pode estar na mesa. É um indivíduo que, além disso, pensa contra a história. Porque a história ela está cheia de exemplos de revoluções, e a gente percebe que os novos modos de produção eles sempre surgem através de revoluções, são momentos importantes da passagem de um modo de produção a outro, mas o indivíduo ele quer se fechar, como Karl Marx falou certa vez em relação aos economistas, que para eles houve história, mas não há mais. Para não dar a impressão de que a gente está aqui brincando com as palavras, ao falar de um extremismo do meio, a gente quer então falar mais especificamente o que a gente entende por extremismo. Nós já antecipamos isso no início do vídeo. A gente entende por extremismo um fundamentalismo. E o que é o fundamentalismo? O fundamentalismo ele não diz respeito ao conteúdo doutrinário, por exemplo, de uma religião. Fundamentalismo não é essencialmente conteúdo, mas uma forma de se apropriar e de viver a doutrina. Principalmente a partir dos ataques às Torres Gêmeas, no 11 de setembro de 2001, ficou muito comum usar o termo fundamentalismo como se referindo à religião, e principalmente à religião muçulmana, principalmente à jihad, ao fervor, à questão da Guerra Santa, como as pessoas interpretam a jihad. Só que a questão é que o fundamentalismo ele não surgiu especificamente com os muçulmanos, pelo menos o termo. O termo ele surgiu por volta de 1915, através de umas publicações de alguns professores de teologia da Universidade de Princeton, e essa coleção de livros se chamava Fundamentals. E era uma coleção de livros que tinha por objetivo estabelecer as bases da fé cristã para combater a onda de modernização que esses autores achavam que estavam invadindo ali os Estados Unidos, que estavam desvalorizando a fé. Percebam então que a origem do termo está mais ligada ao cristianismo do que ao islamismo. Mas o que importa para a gente aqui é o seguinte: o fundamentalismo não é essencialmente um conteúdo doutrinário, mas uma forma de se apropriar, uma forma de viver a doutrina, e nesse sentido, o fundamentalismo ele se manifesta não só na religião, mas também em sistemas políticos, econômicos ou até mesmo filosóficos. Como afirma o teólogo Leonardo Boff, o fundamentalismo ele representa a atitude daquele que confere caráter absoluto ao seu ponto de vista. Ou seja, o fundamentalismo é a posição de que eu tenho a verdade está aqui, e fora daqui não há verdade em mais lugar algum. E isso é um posicionamento que a gente pode chamar também de dogmático e que gera intolerância, porque se a verdade está comigo, para que eu vou ouvir os outros? A verdade está aqui, eu não preciso ouvir mais ninguém, porque tudo mais que não é espelho é um erro a ser combatido. É por isso que essa postura de centro, ou seja, essa postura de afirmar o centro a todo custo e jamais discutir a possibilidade da revolução, é uma posição extremista no sentido de fundamentalista e dogmática. Não é uma postura de abertura intelectual, do tipo, olha, eu sou de centro, eu considero todas as possibilidades. O indivíduo que de fato considera todas as possibilidades, ele discute também a saída revolucionária. E aí sim nós temos a discussão, olha, a gente está num momento em que só uma revolução pode resolver a situação. A gente está no momento do desenvolvimento capitalista em que a concentração de renda só aumenta, em que o abismo entre ricos e pobres se torna cada vez maior. E a gente percebe que o capitalismo é um sistema que precisa de produção infinita em um mundo onde os recursos são finitos. Ou seja, isso não vai dar certo. Isso vai levar a um colapso e esse colapso não vai demorar muito. Então a questão é, uma saída revolucionária hoje tem que ser colocada sobre a mesa, uma mudança do modo de produção, uma revolução que aconteça não de forma espontânea, mas de maneira consciente, uma revolução conduzida com consciência pelos trabalhadores organizados. Uma posição de centro que não considere essa possibilidade
não é uma posição que a gente pode chamar de equilibrada. E é por isso que a gente tem esse centrismo extremista, esse centrismo fundamentalista. Então foi essa aí a nossa breve reflexão de hoje. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, o link está na descrição deste vídeo. E também deixa a sua curtida lá em nosso último single com o meu projeto musical Denial of Death. A gente lançou uma música recentemente, então o pessoal que gosta aí do som extremo, visita lá o nosso canal, se inscreva lá e dá aquela força nesse projeto musical aí, a parte do Filosofia Vermelha. Um grande abraço e até a próxima.